Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Comigo também, tudo bem. Graças a Deus. Estamos chegando ao final do dia de uma terça-feira. Tive a oportunidade hoje de ver o sol nascer e o sol se pôr, e estudando, atendendo na igreja. Tive a grande alegria de receber lá no gabinete o irmão Genivaldo e a sua esposa, e também o irmão Arildo. Que Deus continue abençoando esses três irmãos, a família de vocês. Eu quero compartilhar com vocês, aliás, antes dos estudos da Palavra de Deus, eu quero compartilhar com toda a igreja, com todos os irmãos que estão nos ouvindo, que hoje, ontem fizeram aniversário duas pessoas muito importantes para nós. Uma delas é o Adriano Marcon. Foi ontem, dia 6, Adriano fez aniversário. E a outra pessoa é a Inaie Custódio de Souza, filha da irmã Elis e do irmão Moisés, lá do Verde Parque. Então, aos dois, os nossos cumprimentos e desejo de muitas felicidades, e que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, de todo o nosso coração, que vocês estejam sempre felizes com o Senhor na vida de vocês. Agora eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus. Nós estamos em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. A primeira parte nós já tratamos no último encontro nosso, quando falamos do derramamento do Espírito, e que havia reunidas na igreja, lá no templo em Jerusalém, cerca de 14 ou 15 nações, e cada uma ouvia na sua língua aquilo que Deus estava falando através dos apóstolos, ou na época dos discípulos, e eles ouviam e falavam assim: não são todos galileus? Nós estamos ouvindo na nossa língua aqui. Como é que é isso? Foi o cumprimento de Joel 2. E depois que aconteceu aquele derramamento, que alguns disseram: eles devem estar tudo bêbado. Verso 13 do capítulo 2 diz assim: outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. A sua tradução, não sei, talvez diga: eles estão cheios de mosto. Era uma bebida. Eles estão tudo bêbados, por isso estão falando essas coisas assim. Que embora nós compreendamos, mas é tudo besteira, é coisa de bêbado. Infelizmente, hoje tem muita gente que ouve a palavra de Deus e diz: isso é besteira. E um dia haverão de prestar contas a Deus por aquilo que ouviram e não quiseram levar a sério. Espero que não seja o seu caso. Mas a partir do verso 14 eu quero destacar alguns versos que eu achei muito importante. Ali no capítulo 2, eu diria que foi o início da igreja cristã, a prática do início da igreja cristã, com o derramamento do Espírito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque sem o Espírito Santo, nós, igreja, não fazemos nada. A gente se cansa de fazer aquilo que faz e não sai direito, e a gente não tem o coração alegre na obra, torna-se uma canseira, a gente não vê a hora de parar com isso, não é bom. Agora, com o Espírito Santo, é sempre motivo de alegria e de regozijo trabalhar na causa e na casa do Senhor. E o que me chamou a atenção no verso 14 é que diz que depois daquele derramamento, aquela manifestação do Espírito, e que as pessoas diziam: olha, o que é isso? Estamos ouvindo na nossa língua. Outros diziam: eles estão bêbados. Diz o texto que, então, na minha tradução diz assim: então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Um passo à frente. Meus irmãos,
com a presença do Espírito Santo, a igreja pôde dar um passo à frente e ir às multidões para cumprir o que Jesus teria determinado em Mateus 28. Portanto, ide e fazei discípulos, ensinando-os, batizando-os e ensinando-os. Temos falado bastante disso, porque essa é a função da igreja. Pedro deu um passo à frente. A igreja só dá um passo à frente quando ela permite que o Espírito Santo faça a obra. Nós somos apenas ferramentas nas mãos de Deus, com os nossos dons. Nós não podemos esconder os nossos dons. Qual é o dom que Deus tem te dado? Por que você o está escondendo? Por que você não o tem colocado a serviço do Senhor? Se o Senhor lhe pedir conta desses dons, quando você estiver diante dele, o que você vai falar que você fez com os seus dons? E por que não fez? Por que não usa? Então é tempo ainda de pensar nisso. O outro texto que me chama a atenção está lá no verso 23, porque Pedro começa a fazer o seu discurso e ele fala de Joel, ele diz assim: ouçam com atenção todos vocês, todo o povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que eu lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã e já estavam em culto. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. E aí ele conta o que está escrito lá em Joel capítulo 2, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a pessoa, e os filhos, as filhas, ou seja, a nossa família profetizaria, porque se o Espírito está presente, os nossos filhos, a nossa família vai falar de Deus, vai ter prazer em falar de Deus, não vai ter prazer de falar outra coisa. E o verso 19 vai dizer: farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Ou seja, quando o Espírito Santo está presente em nossas vidas, Deus faz maravilhas. Deus faz maravilhas. Farei maravilhas em cima de vós. E aí ele vai continuando e diz que com essa presença do Espírito Santo, quando a gente ouve o que o Espírito Santo está dizendo, ele diz lá no verso 21, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que ouve o Espírito Santo, ele invoca o Senhor, ele chama o Senhor, ele não tem para onde correr, ele vai chamar o Senhor. Ele continua dizendo: povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas, sinais por meio dele, como vocês bem sabem. E o verso 23 vai dizer da morte de Jesus, diz assim: ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus. Meus irmãos, tudo que Deus faz está pré-estabelecido. Se você já recebeu Jesus no seu coração, é porque isso estava nos planos de Deus. E se você ainda não recebeu, eu quero dizer que é plano de Deus que você o receba na pessoa de Jesus Cristo. Então, deixa Deus cumprir o plano dele na sua vida. E ele diz: plano pré-estabelecido. A morte de Jesus foi preparada. Jesus, diz a Bíblia, que foi morto antes da fundação do mundo, pelos meus pecados e pelos seus pecados. E o texto continua: por Deus e seu conhecimento prévio. Não me pergunte como é isso. Não discuta essas coisas no sentido: mas se Deus sabia, por que Deus faz? Se ele sabe, por que ele não muda? Isso é assunto dele. Eu só sei de uma coisa: Deus sabe de todas as coisas. Então, quando nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas e que Deus está no controle de tudo, a gente pode descansar no Senhor.
Tudo isso Pedro falava para aquela igreja cristã que estava nascendo no templo de Jerusalém. Ele continua, verso 37, ele vai dizer: as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: então o que devemos fazer? Quando o Espírito Santo traz a mensagem, o seu coração vai perguntar mesmo isso. E agora, o que eu faço? O que eu faço? Porque ele nos chama a atenção para que nós nos convertamos, mudemos de vida. Sabe o que Pedro respondeu? Respondeu assim: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, e então receberão a dádiva do Espírito. Quem sabe a sua tradução diz o dom do Espírito. Sabe que dom é este? É a salvação. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, essa é a nossa obrigação diante de Deus, humildemente dizer: Pai, eu sou pecador, eu preciso da tua graça, eu preciso do Senhor, me salva, perdoa os meus pecados. Quando eu faço isso, Deus me dá uma bênção, a dádiva do Espírito Santo, que é a vida eterna, a salvação. E o texto continua dizendo àquele povo que perguntava a Pedro: o que vamos fazer? O que devemos fazer? Ele diz: essa promessa é para vocês, é para seus filhos, e é para os que estão longe, e para todos quantos forem chamados pelo Senhor nosso Deus. A salvação é algo maravilhoso para todos quantos crerem no Senhor. Ele continua, e sabe qual foi o resultado daquele povo que se juntava e que foi a primeira igreja cristã do mundo, da história do mundo? Diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Eles tinham interesse em aprender o que os apóstolos tinham para ensinar, eles tinham desejo de estar juntos uns com os outros. Que tristeza quando eu encontro alguém que não tem muito prazer de estar junto com os irmãos. Você pensa que não tem gente assim? Tem gente que não tem muito prazer de estar junto com os irmãos, não. Não perde uma oportunidade de vazar de estar junto com os irmãos. Isso é tão triste, porque os irmãos querem viver juntos. A Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Eles estavam juntos, queriam aprender e estavam comungando, inclusive o partir do pão e a oração. E diz ainda: os que criam se uniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão, os PGMs deles, né? Com grande alegria e generosidade. Sabe quem faz isso tudo? O Espírito Santo. Este que sela as nossas vidas e que nos dá a salvação e que nos revela Jesus Cristo, nos revela o Pai. É o Espírito Santo que faz isso. Esta é a palavra de Deus para hoje, meu irmão. Então deixe o Espírito Santo dirigir sua vida. Não se embriague com o vinho, mas encha do Espírito Santo. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Que Deus te abençoe e faça você pensar nessa vida de serviço a Deus, de amor a Deus, de servi-lo com todo carinho. Eu quero encerrar essa palavra. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Eu tenho um recado especial para você hoje. Eu quero encerrar essa palavra lhe dando a seguinte notícia. Aviso a todos. Nós vamos começar a nossa EBD em salas. Mas não é a sala do templo da Ugolino da Loca, não. Essa ainda não. Espera um pouco. Eu chamo isso de salas virtuais. Já conversamos com os professores e eles deverão formar as suas salas e vocês em casa vão nos assistir ou no computador ou no seu celular.
Então, se você não tem um celular aí legal, com internet, providencia um, porque você vai precisar dele. Não só para falar comigo ou para falar com os irmãos, para o contato da igreja, você vai aproveitar para falar com os seus filhos, seus irmãos, seus pais, enfim, com seus parentes, com seus amigos. Você não sabe o valor que tem essa tecnologia. Então, tenha o seu celular com internet ou tenha o seu computador também com internet, porque nós vamos criar a EBD em salas virtuais. Então, provavelmente, o teu professor vai conversar com você sobre isso. Então, fique ligado. O segundo aviso é que amanhã é quarta-feira e na nossa igreja já é tradicional, nós temos nosso culto de oração nas quartas-feiras. Eu não sei se você frequentava o culto de oração nas quartas-feiras. Eu também não sei se você vai frequentar agora. Mas nós vamos dar a oportunidade a partir de amanhã de nós estarmos numa sala de oração. Nós não vamos cantar, vamos ter uma palavra de Deus aí, quem sabe, isso que eu fiz agora, vamos ter logo no início da sala, mas nós vamos nos reunir para orar, vai ser amanhã, e o que eu vou fazer? Eu vou mandar, a gente chama de link, são umas letrinhas azuis, com um traço embaixo, que você tem recebido aí no seu WhatsApp. Aquelas letrinhas azuis, para quem não sabe, aquele que sabe, por favor, me desculpa, né? Mas quando a gente manda esse link, você clica no seu celular em cima daquela linha azul, e quando você bota o teu dedo ali em cima, o teu celular vai abrir um outro lugar, que é o lugar para onde eu quero que você vá, que a gente chama de sala virtual. E então você vai entrar ali, e ali você vai encontrar os seus irmãos, você vai vê-los. Vai ver a mim, vai ver o João, o José, o Pedro, o Joséfo, o Bento, o Felismino. Todos os que entrarem, você vai ver, poderá conversar com eles, poderá rir com eles. Você vai estar numa sala como se estivéssemos sentados juntos. Se você nunca entrou numa sala virtual, é assim. É parecido, é o mesmo sistema do WhatsApp quando você fala com alguém por câmera. Então eu vou mandar para você, amanhã, vou mandar um link para você, e você vai entrar nessa sala, do jeito que eu estou falando, você vai entrar nessa sala e nós vamos orar juntos. Pensa no seu pedido de oração, você vai fazer pessoalmente. Olha, eu quero que ore por isso. Olha, eu quero agradecer isso. Olha, eu quero louvar a Deus por isso. Olha, eu peço a palavra, eu quero falar. Ó, fulano, eu estou orando por você. Você poderá dizer, ó, Renato, você está aí. Ó, Altair, ó, eu estou orando por você. E o Altair vai dizer, muito obrigado. É isso que nós vamos fazer. Amanhã vai ser a nossa primeira sala. Depois nós teremos as outras salas da EBD com cada professor. Essa é a notícia de hoje. Tá bom? Quero orar agora com vocês para a gente encerrar esse momento tão precioso que eu tenho com vocês todos os dias. Vamos orar? Pai Santo, eu te agradeço, Senhor, pelos teus cuidados em cada dia. Eu te agradeço por tua presença, pelo teu Espírito Santo que está conosco. E eu quero te rogar no nome de Jesus, que o Senhor também esteja com os meus irmãos. Se tiver alguém oprimido, ou deprimido, ou doente, triste, por alguma razão, eu quero te pedir que no nome de Jesus, o Senhor o sustente, o Senhor o reerga, e ele saiba, ele veja que vale a pena servir ao Senhor e se alegrar no Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, que apesar de ter morto na cruz, ele não sofreu a corrupção, ele não apodreceu na sepultura. O Senhor o tirou de lá e o colocou à tua direita. Daí ele virá para nos buscar na sua volta. Nós iremos morar com Cristo, essa é a nossa esperança. Obrigado também pelo Espírito Santo, que é o substituto de Jesus Cristo aqui na terra. Ele que nos ensina a tua palavra.
Ele que expressa por nós diante do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por essa tua função. Fala aos corações dos meus irmãos, fala aos corações que estão me ouvindo neste momento, e que a tua palavra encontre um lugar especial na vida de cada um desses irmãos. É o meu desejo e a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Desejo a todos vocês uma noite maravilhosa diante do Senhor. Bom descanso, bom sono e até amanhã. Tchau.